Bom dia pessoal, tudo bem? Do segundo ano aí, estamos dando andamento às nossas aulas de História da Arte. Espero que sejam todos bem. Hoje nós vamos tratar de folclore brasileiro. E não só do folclore brasileiro, nós vamos tratar de pequenos elementos que aparecem em culturas universais, digamos assim. E muita gente pergunta a importância do folclore, porque nesse momento de globalização, cada vez mais a cultura local tem desaparecido, dando espaço para uma loucura, uma cultura global, uma cultura internacional que se consolida, né? A grande questão é que a cultura local, o folclore local, trazem muito da identidade de um povo, né? É, todo um processo de construção histórica que leva os indivíduos a se identificarem com o local em que vivem, compartilharem os destinos de língua, de práticas, hábitos, costumes com as pessoas que vivem com ele ou ela há muitos anos, né? Aprendizados que temos de pais para filhos, enfim. Folclore é um elemento fundamental, entretanto, como eu disse, ele tem perdido espaço para a indústria cultural que consolida cada vez mais é, 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 uma cultura globalizada com padrões, ritmos musicais, ritmos por que não de filme, no que eu digo a dinâmica, desenvolvimento, que se propagam pelo mundo inteiro. Basta você pensar, por exemplo, que Hollywood, né, se propagou pelo mundo inteiro com muita força, especialmente agora no século XXI, com redes sociais, com possibilidade de você baixar arquivos torrent, etc. E tal. Os filmes produzidos em Hollywood ganham uma dinâmica enorme através dos canais de streaming, enfim, né? E esse padrão hollywoodiano chega na Índia com Nollywood, na Nigéria com Bollywood, no Brasil com a Globo Filmes, né? É muito difícil fugir da dinâmica de algumas temáticas que são trabalhadas. E nisso as culturas locais vão perdendo espaço. Vamos entender melhor o que é o folclore, que está cada vez mais perdendo sua presença no cotidiano nacional, tá? O folclore são hábitos que o povo vai adquirindo a partir de sua construção histórica, vai adquirindo com o tempo. Nós temos o dia do folclore no dia 22 de agosto, mas que cada vez mais perde importância para o Halloween, por exemplo, tá? O dia do Halloween. Então, folclore é uma palavra de origem inglesa que significa cultura popular, né? E diz respeito às manifestações culturais de um povo, né? De suas lendas, diz respeito à alimentação, ao artesanato, a vestimentas, todos os elementos que estão envolvidos diretamente nas construções históricas dessas lendas, né? Que enriquecem os hábitos, porque normalmente existem celebrações voltadas a essas lendas historicamente construídas, né? E essas lendas historicamente construídas envolvem todos os elementos que eu falei, né? Alimentos específicos, roupas específicas para cultuá-las, uma série de fatores. O folclore normalmente passado de pais para filhos, de geração para geração, envolvem cantigas de ninar, né? Cantigas de roda, brincadeiras, jogos, enfim, e todos os mitos e lendas que compõem o folclore, né? A gente aprende isso com a família, aprende isso nas escolas, né? E vamos observando uma série de coisas que que são parte desse folclore, né? Os utensílios que são fabricados, né? As cestas de vinhos, objetos de cerâmica, né? Muitas atividades fazem parte do folclore. E justamente por essa construção da identidade que o folclore transmite, né? A gente vai vendo que é um meio que o povo tem para compreender o mundo que ele vive, né? É, a partir do uso da imaginação, a gente procura resolver os mistérios da natureza, uma série de coisas que a gente não tem controle, não tem noção. E vai entendendo essas dificuldades da vida, os temores que vêm com ela. Então, o que a gente observa que envolve o folclore? Desde comidas típicas e festas nas regiões, a lendas e mitos. Por exemplo, no Brasil nós temos mais específico o Saci Pererê, né? Aquele menino negro com uma perna só, sempre aprontando, sempre fazendo peripécia aí, né? Tem o gorrinho vermelho, tem poderes mágicos,
né? É muito travesso, se diverte, tem uma gargalhada marcante, né? O Saci Pererê é um exemplo tipicamente nacional, mas nós temos também o lobisomem, que mitologicamente é aquele ser mordido por um lobo que não morre, mas toda lua cheia se transforma em lobo e só pode ser morto com um tiro de bala de prata no coração, né? Essa lenda do lobisomem vira filmes, séries, isso se espalha pelo mundo inteiro, né? Começa na Europa. Mais especificamente nacional, nós temos o Curupira. Curupira que um, assim como o Boitatá, né? Ele é um protetor das matas, né? Protege os animais silvestres. Então todos aqueles que fazem mal às matas, ele, Curupira, é responsável por perseguir até matar. Essa é a lenda, né? Ele tem os pezinhos virados, né? Cabelo vermelho, tal, é um menino, o cabelo comprido, né? E os habitantes de locais mais simples dizem que no interior que se as pessoas sumirem, isso é obra do Curupira. O Curupira tem uma referência direta com religiões de raiz africana e tem como protetor das matas Oxóssi, tá? Assim como a Mãe d'Água, que é uma referência direta a Iemanjá, né, que na mitologia tem uma relação com a sereia, é um personagem metade mulher, metade peixe, né? E tem um canto atraente que atrai pessoas e leva para o fundo das águas. Então, é diretamente ligado à noção que a gente tem popularmente falando de sereia e está ligado na mitologia, claro, de uma outra vertente, ao reino de Iemanjá, rainha dos mares, dentro das religiões de raiz africana. E nós temos outros, né? Nós temos a Cuca, que está lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, Boitatá, que é outro protetor das matas, a Mula Sem Cabeça, né? Que são importantes também em toda a criação do folclore nacional e que, com o tempo, não têm se tornado tão populares com as crianças, apesar de ensinadas nas escolas. Perdão. Fazem parte do folclore nacional também o trava-língua, né? Que são frases folclóricas criadas pelo povo com objetivo lúdico, uma brincadeira, né? Aquela clássica que acho que eu vou errar, tá? 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes, né? Parte do folclore, brincadeiras que se faziam, assim como as parlendas, né? Que são versinhos com temática infantil, que são recitados em brincadeira de criança, pulando corda, né? Aquela coisa, cala a boca já morreu, quem manda em você sou eu, aquela brincadeirinha que a criança faz. Tudo isso constitui o folclore nacional. E os joguinhos de adivinhação, né? O que nasce grande morre pequeno, o que é surdo e mudo mas conta tudo. Essas brincadeiras que integram o folclore foram muito populares, mas a gente observa que com o tempo estão pouco praticadas. Espero ter ficado claro. Qualquer dúvida estou à disposição, tá? Façam o que foi solicitado, por favor. Fiquem bem, se cuidem. Grande abraço.